Ele lança um ataque que é cortado por Will, deixando-lhe surpreso, se perguntando se aquela era uma lâmina de Moria. Bem-vindo ao segundo episódio de História, o Engine Sword. No vídeo de hoje temos Edward enfrentando, ou melhor dizendo, humilhando Will, em um teste que decidirá se ele seria expulso da academia ou avançaria para o Instituto Superior. Eu sou o Rei Jan, já deixa aquele like para fortalecer o canal e me ajudar a crescer. E caso você goste do resumo, inscreva-se, pois vou continuar trazendo um resumo toda semana para você acompanhar esse e muitos outros animes. Você já assistiu História? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá. O episódio começa nos mostrando 5 anos atrás. Um Will depressivo e aluno se perguntando como ele entrou para aquela academia mágica, dizendo que ele foi uma isca para atrair Eupharia para a escola, se perguntando se não precisarão mais dele. Afinal, Eupharia já se tornou a magia Vender, então ele seria expulso. Na sala da diretora Cauldron Anove, vemos o professor Orkner com Will. Ela entrega um punhal ao protagonista, em seguida conjurando um ataque à sua volta. Will empurra seu professor, conseguindo se defender dos diversos ataques, surpreendendo a diretora e seu professor. Ela gosta do que viu, permitindo que Will continue na academia. Orkney pergunta se a diretora tinha razão, afinal Will não consegue usar magia. Ela diz que seria bastante interessante uma espada querer se tornar uma varinha. Will pergunta se poderia subir a torre se estudasse naquela academia, perguntando se caso seja forte poderia ir até Elf. Cauldron diz que se ele for infalivelmente diligente e firme em sua vontade como se não tivesse medo, talvez. Após a diretora ficar sozinha, ela diz sentir muito, pois a culpa era dele por não ter um guardião, se perguntando, uma espada que pretende se tornar uma varinha, como será que isso acabaria? De volta ao presente, vemos Orkner em uma aula, explicando que subir a torre se refere ao avanço para o Instituto Superior. Para se tornar o magia Vender que reina no último andar do Mercedes Callis, você deve ser reconhecido pelo mais alto centro de aprendizado, ou seja, o Instituto Superior, existindo 2 métodos de avanço. O primeiro é criando um novo tipo de magia, e o segundo é obtendo 7.200 créditos em sua academia. Poucas pessoas conseguem a primeira forma, assim a maioria dos alunos conta com a segunda opção, gritando que todos ali correm o risco de não se graduar. Então quem dirá ser reconhecido pelo Instituto Superior? Por isso ele daria aulas de reforço. Isso sim é um professor dedicado, não quer ver ninguém reprovando. Mais tarde, Colette se encontra com Will, dizendo ter ouvido que a aula com Orkner estava irreal de novo. Ele responde que fizeram de tudo, desde exames simulados até um rigoroso ensino de magia. Ela fala que ele ganhou todos os créditos possíveis de escrita, incluindo que o professor Orkner era muito rigoroso. Will explica ser por falhar completamente nos trabalhos com feitiços, incluindo que não é por ser um fracasso que não deve se esforçar. Além disso, o Orkner era muito gentil em dar aulas de reforço. A maioria dos professores não se daria ao trabalho. Colette concorda, falando que principalmente o professor Edward não parece que daria aulas extras. Eles encontram o grupo de Sion, falando que ele derrotou um sentinela maligno. Ué, esse quem é que não tinha morrido no outro episódio? Bem, continuando. Esse garoto aqui chamado Lyrium Mars ainda admite que foi derrotado rapidinho, e quando acordaram, Sion já tinha acabado com a fera. Os alunos comentam que logo Sion estaria entre os 3 melhores. Ele relembra do ocorrido, dizendo a si mesmo que eles estão errados. Assim que avista o Will passando em sua frente, ele pega o Will pela gola, falando que ele devia estar de brincadeira. Ele não tinha talento e mesmo assim, então Colette interrompe, perguntando por que ele estava fazendo aquilo. Tem uma tensão entre Sion e Will. Ele se retira e os 2 cãezinhos vão atrás. Ela se pergunta o que foi aquilo, querendo saber se aconteceu algo entre os dois. Will responde que sim, mas não foi nada demais. Vemos Edward dizendo à diretora que deveria expulsar o Will. Ela quer saber o motivo, afinal ele já estava em seu último ano, então por que deveria expulsá-lo após chegar tão longe? Ele explica que aquela academia não precisa de um guerreiro e um não mago, perguntando como alguém pode superar a magia sendo incapaz de usá-la. A diretora traz um histórico sobre o Will, dizendo que ele tem boas notas em redação, e seus relatórios têm uma perspectiva interessante. Se ignorar o fato dele não poder usar magia, ele se destaca tanto que chamar de excelente seria insuficiente, incluindo que além de magia Vender, ele poderia se tornar um artífice ou um curandeiro, não existindo apenas um caminho para ele. O dever daquela academia era produzir estudiosos para o dia fatídico. Edward fala que o garoto não busca ser um estudioso, mas sim um magia Vender. Cauldron diz que isso é um problema, permitindo que ele faça um teste com ele, já que descobriu seu segredo. Ela autoriza Edward a aplicar um teste, confiando na decisão de promover ou expulsá-lo da academia a ele. Edward pergunta se ela tinha certeza, afinal ele não era tão tolerante quanto o Orkner. Cauldron responde não ser um problema, deixando o conteúdo do teste por conta dele, que se retira do local. Ela pensa que ele deve testá-lo ao máximo e determinaria a verdade por si mesmo. Afinal, ele entende melhor que ninguém sobre os magia Vender, o chamando de Mago Víbora das Trevas. Vemos Colette abrindo o armário de Will, já que ele não consegue abrir com magia. Ele se desculpa por aquilo, mas ela fala que não era nada demais, notando a espada em seu armário e dizendo que ele não mudou nada. Ele concorda e fala que nunca teria permissão para carregar sua espada pelo campus, incluindo que se voltar para o dormitório, seu colega nunca o deixaria sair. Ela se pergunta se era o Sr. Rost, falando que eles parecem se dar bem. Ele pensa um pouco e diz ser uma relação normal. Na sala de estudos, Will pesquisa sobre a Batalha de Garzaronzo,
Uma raça de anões de outro mundo ficaram irritados com a exploração e excesso de trabalho e tratamento pior que os dos elfos, que também eram de outro mundo. Colette se demonstra preocupada, perguntando se ele não havia estudado aquilo antes. Ele nem olha para ela e responde que estava analisando a perspectiva de outras raças. Ela fala que o Will é melhor que ela na escrita, então não precisava se esforçar tanto. Ele explica que se perder um crédito sequer não avançaria para o Instituto Superior, incluindo que poderia entender como os anões se sentiram, explicando que na Batalha de Garzaronzo, mesmo diante das magias mais poderosas, eles continuaram a lutar, nunca desistir. Essa era a determinação que poderia superar até mesmo a magia. Colette pergunta se ele aprendeu aquilo com Orkney. Ele confirma, incluindo que adora esse ditado, por isso tem que dar o seu melhor. Ela nota um fio de cabelo branco nele, perguntando com jeitinho se queria que ela arrancasse aquele fio para ele. Até seu cabelo faz uma interrogação, ele diz que não precisa. Mesmo assim, ela quer arrancar, indo para cima dele. Edward surge perguntando o que estava acontecendo. Ela se desculpa, respondendo que estava apenas estudando. O professor manda Will para o salão de feitiços imediatamente, sozinho. Chegando lá, ele diz a Will que não ignora o fato dele sempre falhar nos trabalhos com feitiços, então lhe daria uma aula extra, dizendo que ele deveria estar agradecido. Will pergunta desconfiado se ele daria aula de reforço só para ele. Com um sorriso maligno, Edward confirma, dizendo que ele mesmo verificaria seu valor, iniciando um ataque contra ele, explicando que sua tarefa era desferir um único golpe nele. Recusar não era uma opção. Caso ele consiga, concederia 5 créditos a ele. Porém, se falhar, faria ele deixar aquela academia. Will pergunta se seria expulso. Edward fala que aquele sem talento não deve ter permissão nem para olhar os Magia Vendors, dizendo que ele estava lhe dando motivos para lutar. O Orkney vai até a diretora, que se desculpa por ter feito ele ir até lá. Ele pergunta o que ela estava precisando. Ela queria informá-lo sobre algo e usa uma magia que mostra o que estava acontecendo na sala de feitiços. O Orkney não entende que Will e Edward estavam fazendo lá. A diretora explica que Edward estava realizando um teste e ele estava proibido de impedi-lo. Assim como ela reconheceu quando ele quis defender Will, ela deve reconhecer as preocupações de Edward da mesma forma, deixando ele verificar se Will é digno de se tornar um Magia Vender. O Orkney não acredita, perguntando por que logo Edward, dizendo que aquilo era muito cruel. Ela pergunta o motivo, então ele responde que Edward foi quem esteve mais próximo de se tornar um Magia Vender. Ele pode ter sido derrotado, mas é um ascendente que chegou ao topo da torre. Edward causa uma explosão, porém Will consegue escapar, notando que aquilo era uma magia negra de baixo nível, porém com muita potência. Ele avança contra Edward, tentando atacá-lo, porém sem sucesso. Seu professor o despreza por estar o escudo mágico, falando que ele realmente não tem salvação e repelindo Will em seguida, ou atacando com outra magia. Nosso protagonista diz que ele lança feitiços sem conjuração de uma forma muito rápida, sem uma única falha em seu ataque ou defesa, admitindo que ele era muito forte enquanto Kiki foge para algum lugar. Edward fala que usará apenas 2 magias, suas chamas negras para queimá-lo e seu escudo mágico para repelir sua selvageria. Ele conjura a doutrina mágica número 27. Ele diz a Will que nunca alcançaria 1000 magias, devendo se esforçar para dominar uma única, então ela se tornaria como 1000 flechas para ele. Will nota que ele estava sobrepondo um feitiço em série, para atacá-lo como enxurrada de Darks Darbicas. Edward fala que os sem talento devem desaparecer, iniciando seu ataque contra ele. Maluco, olha essa cena, que coisa magnífica. Will consegue resistir aos ataques de seu professor. Ele está acabado, admitindo que Edward é muito forte, se perguntando se era assim que um mago de alto nível é, dizendo que se ao menos estivesse com sua espada. Vemos Colette se perguntando se Will estava bem sozinho com o professor Edward, imaginando que seu professor esteja chicoteando ou torturando ele, coisa que eu diria que ela gostaria de fazer com essa carinha de safado. Kiki aparece dando um susto nela, indo até o armário de Will. Colette pergunta se aconteceu algo com ele. Mas garota, você não reparou que o gato tá sangrando? É óbvio que aconteceu alguma coisa. Edward fala que os Magia Vendors são o auge de todos os magos. Enquanto Will está caído, seu professor diz que se ele não consegue superar alguém como ele, não teria chance de chegar tão longe. Edward conta sobre a Batalha de Garzaronzo. Os anões incitaram a rebelião com a força de 10.000 pessoas, perguntando a Will quantos magos foram necessários para acabar com aquela batalha. Pisando nele, Edward responde que apenas um. Com o balançar de uma única varinha, 10.000 guerreiros anões foram aniquilados, dizendo que era assim que o mundo funcionava, uma espada jamais superaria uma varinha, mandando Will abandonar suas ambições tolas. Mesmo assim, ele diz querer se tornar um Magia Vender. Edward o chuta para longe, perguntando o que o motiva tanto, qual era a razão nobre em seu coração para continuar. Will pega seu óculos de aventureiro e diz querer estar com a pessoa que ama, surpreendendo Edward. Ele fala que deve cumprir sua promessa a Elf. Seu professor acha aquilo um absurdo, imoral, impuro, sujo, perguntando se um amor tolo, patético e mundano levaria ao ápice da magia. Will responde que mesmo que seu motivo pareça ridículo e seu caminho seja difícil, mesmo assim ele veria o pôr do sol com Elf. Seu professor manda ele se calar e Colette chega para salvar o dia, trazendo a espada de Will. Edward se irrita, falando a si mesmo que aquilo não era uma varinha, dizendo a Will que aquilo era uma espada, o chamando de anômalo. Ele lança um ataque que é cortado por Will, deixando-lhe surpreso, se perguntando se aquela era uma lâmina de Moria. Ele prepara outra enxurrada de ataques. Will admite estar com medo, dizendo a si mesmo que seria queimado de novo por uma saraivada
nevada de 1000 chamas. Seus braços e pernas estavam tremendo, falando que aquela era uma barreira entre ele e os Magia Vender. Ele queria fugir daquele lugar, mas aquela era a única maneira de atravessar essa barreira. Ele avança até Edward, que lança seu ataque. Will conta que a batalha de Garzaronzo tinha mais detalhes. Um bravo general anão chamado Gareth lutou mesmo após perder todos os seus irmãos. Apesar de tudo, ele desferiu um único golpe contra o mago, e em homenagem à sua bravura, os magos reconheceram os status dos anões. Will corta a pilastra arremessando blocos até Edward, e aproveita a distração para avançar pelo lado, saltando alto pra caramba, pegando impulso no teto para descer com um golpe poderoso que destrói o escudo mágico, conseguindo desferir um ataque contra Edward, por pouco não cortando sua cabeça. O professor se retira, dando 5 créditos ao Will. Colette vai até ele, que estava acabado. Cauldron termina de assistir o exame. Walkner explica que ele optou por mergulhar na barragem, se escondendo e atacando de um ponto cego acima da cabeça. Ela concorda que foi um golpe poderoso bastante para romper a barreira com um ataque cortante capaz de superar a magia, como se fosse realmente destemido. Encerrando o segundo episódio de História. Calma que tem uma cena extra. Vemos uma casinha modesta e uma pessoa cozinhando. Não faço a menor ideia de quem seja, mas ela parece gostar muito de Will. Olha o que ela fez. Mais um episódio bem legal. Vimos um pouco dos poderes de Edward e como Will continuou estudando na academia de magia, mesmo que ele não consiga usar feitiços. E a interação de Colette, que é uma personagem bem diferente, eu diria. No próximo episódio, intitulado Ordem e Observador, trarei mais um resumo desse anime incrível, então não perca o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei se tiver gostado do resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém sem tempo de assistir a esse anime. E comente o que você achou. Eu agradeço de verdade sua companhia. Até a próxima.